Como é que é, Darwin? Tudo certo, pessoal. Hoje vamos falar de transformar potencial em realidade. Sejam todos muito bem-vindos, pá. Isso aqui é o horário gira-bola. 21 horas é 21 horas. O Dardan, que é um dos meus convidados, já aí está. Estou à espera do Capa. Como é que é? Moniquinho, faz favor, entra só em contato com o Capa. Porque ele disse que tinha alguma dificuldade. Porque esse era o primeiro live que ele vai fazer. Então, se puder lhe dar alguma orientação, eu agradeço. Boa noite, Marlete. Boa noite, Joelma. Já falaste com o Capa? Ok. Ainda bem, chefe Mônica. Eu vi a sua mensagem e vou responder. Tá? Já vi. Vamos resolver, sim, senhora. Chefe Jacques, como é que é? Tu e Pedro? Como é que é? Não, que isso? Tranquilo. Mesmo bem tranquilo. Estamos aqui para servir. Capa não está aqui ainda. Mônica, olha o Capa, Mônica. Está aqui, chefe Capa. Let's get it. Como é que é, mano? Viva! Tranquilo, mano. E então? Tranquilo, mano. Obrigado. Obrigado pelo teu tempo, mano, já? Pá, eu que agradeço, pá. Tô como estreante, é a minha primeira vez, já desculpa todos os erros. Começando pelo atraso. Tranquilo, mano. Olha, vamos direto ao assunto, pá. É assim, hoje vamos falar sobre transformar potencial em realidade. Eu gostava de ouvir de ti. Epá, quando é que tu identificaste que tinhas potencial com a música? Pá, inicialmente não foi com a música, foi com hip hop, mas foi com o mal de chega fixe, né? Tranquilo, mano, tranquilo. O microfone é bem velho. Inicialmente foi com break, né? A primeira paixão foi com break dance, princípio da década 90. Ainda tínhamos aqui a cultura cinematográfica em alta, né? E houve um filme que foi assim um pânico terrível, né? Onde tinha dois personagens, o Turbo e o Ozona. Aquilo foi tipo a primeira inspiração e ligação com o hip hop. Então, só mais tarde, tipo só em 1995, por aí, meados da década 90, comecei com a música, um bocadinho já com o caminho da dança, né? E se reparares, a boa parte dos pioneiros do hip hop todos começaram com break. Com a dança. Com break. Foi mais ou menos parecido. E depois então enveredaste pela cena de rimar em que ano? Rimar a partir de 1995. 55. Então, e nessa altura, e tu sempre fizeste alguma música de intervenção, então tu querias passar uma mensagem. E claramente que na altura, e não sei se é muito diferente hoje em dia, mas na altura não era muito bem recebido isso. Então tu tinhas tipo uma mensagem a passar, mas como é que podias transformar aquela tua vontade em realidade? Que tipo de desafios tiveste que ultrapassar? Olha, inicialmente não tinha assim uma carga de consciência muito alta também, né?
Inicialmente era tipo na desportiva, a coisa foi evoluindo. Eu tive a felicidade de encontrar um núcleo que já lia, já pesquisava, aí para meados de... Entre 1995 a 2000 existia o núcleo rap, né? Era um tipo... O pessoal que surgiu imediatamente a seguir os pioneiros do rap nacional e da lusofonia do modo geral. E eles surgiram com uma filosofia já diferente dos pioneiros, né? Tipo, os pioneiros, repara, por exemplo, na Tuga, Moçambique, Brasil, todos os pioneiros eram bué americanizados nos nomes, nas atitudes, né? Olhas para os nomes, Black Company, Bossa C, Cool Clever, Fada Mac na altura, né? Na escrita diferente, SSP, Nellboy, os nomes eram muito a flutuar aí para o inglês. O MVBio, por exemplo, Nellboy, o MVBio, por exemplo, é MV de Mensageiro da Verdade, em português não dá, né? MVBio, tipo. Então, a minha geração inverteu um bocadinho essa lógica. Era uma geração que tinha, como é que eu posso dizer, que tinha o panafricanismo como esteira de fundo, né? E o pessoal começou a surgir com nomes em Kimbunde, em Ombundo, né? Tinhas Mutu Monche, Tetembo, Angandiama Wakambosson, Mestre Nai Wangimono, foram surgindo esses nomes, né? Ou seja, a carga de consciência foi surgindo mais tarde, paulatinamente. Olha, e digo-te assim, na fase inicial, quando o rap começou a protestar um bocadinho de tudo, não tínhamos grandes dificuldades, porque na verdade não tínhamos acesso a absolutamente nada. Era um movimento completamente Não era um movimento completamente marginal ao acesso de divulgação, refiro-me à rádio, à televisão. Era tipo um circuito muito fechado e não havia o radar dos olhos das instituições governativas também, porque não representava ameaça, ok? Existiam rappers muito críticos na altura, ok? Por exemplo, pertenciam ao grupo chamado Os Filhos da Ala Este, que são assim, os primeiros do rap revolucionário, né? Pesado. Mas não tens nenhum histórico de relação de confronto com as instituições governamentais nessa altura. Não tens tipo um show proibido, não tens tipo um incidente ligado à censura, à proibição como tal. Só não havia espaço, né? Em 2002, eu acho que as coisas começaram assim, a pegar fogo com a morte do Xerox. Aquele episódio que levou à morte do... Sei lá que é o Anterior a isso, o sei lá que é o Huawei. Anterior a isso, eu não tenho assim nenhuma memória de uma proibição, por exemplo, do impedimento, de uma perseguição clara, né? Não havia acesso, é uma coisa completamente diferente. Foi nessa fase que eu acho que as pessoas começaram a ganhar consciência e a perceber efetivamente o que era necessário fazer, ok? Anterior a isso, existia aquela cena do rap, um movimento positivista, não às drogas, não à prostituição, não ao alcoolismo, não à delinquência e tal, mas não tinha aquela carga política de confronto, né? Estabelecia-se uma relação completamente diferente das atuais. A relação no passado com as instituições governamentais tinham dois caminhos: ou era uma relação de repreensão ou de submissão, né? Quem discordava era reprimido. Ou tu tinhas uma relação tipo mais a prazo e tal, um movimento espontâneo e tal, para ser aceito. Então tinhas dois caminhos, né? Nessa fase é que eu acho que começaram a se desenvolver assim ideias mais fortes e a criarem raízes, porque as pessoas começaram a perceber que tinham um poder, um potencial, entrando para o teu tema, um potencial que podia ser traduzido numa realidade por intermédio da ação, né? Começaram a surgir assim ações muito pesadas e concretas. Mas nessa questão do potencial que podia ser transformado em realidade por meio de ações, as ações tiveram sempre, a partir de 2002, começaram a ter algum nível de impedimento. Eu hoje estive a ouvir muitas músicas tuas e hoje estive a ouvir, por exemplo, Angola Sorri de Novo, foi uma das que eu ouvi. E tu dizias que, entre outras coisas, a tua própria família tinha medo pela tua vida. Claro. Então, que é um instinto... Continua, mano. Diz. Não, diz, pode dizer. O que é que tu fazia, tipo, continuar a investir naquele potencial, para transformar aquele potencial em realidade, mesmo pondo em risco aquilo que é a tua vida? Boa. Era a questão da contextualização.
Porque em 2002 já tinha alguma maturidade, já tinha alguma experiência e consegui perceber que era fundamental, antes de tomar qualquer passo, contextualizar. Contextualizar era o quê? Era planear, né? Perceber exatamente o que é que a gente está a fazer e depois desse planeamento, antes de partir para a ação, era definir tipo objetivos genéricos por um lado e por outro objetivos específicos, né? O que é que estamos a fazer, quais são as galvanizações da nossa luta. Foi por essa altura, por exemplo, que tínhamos muito rapper preocupado com a lei constitucional. Na altura não tínhamos uma Constituição da República, né? O pessoal estava preocupado em perceber artigo, perceber onde é que, até onde iam as nossas garantias constitucionais, os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações. Os rappers dessa geração leram muito direito, né? Perceberam muito as lutas civis, direitos humanos, direitos econômicos e, acima de tudo, fundamentalmente aquela parte introdutória da Constituição, né? Das garantias, né? Depois disso, era definir programas, né? Programas para realizar aquilo que tu idealizaste, né? E os programas acabavam sendo os discos, né? A concretização do disco, olhando para as circunstâncias, aquele universo, aquela atmosfera de dificuldades de um jovem que via num bairro periférico como o Xabá, né? Onde tu tinhas caminho imediato, tipo, para o crime, tinhas uma ligação bem forte com o crime, por causa do meio, né? Para a delinquência, para o alcoolismo, porque era o que te cercava, né? Eram as opções tipo comuns. Tu vês um jovem tipo com 18 anos, tem 3 putos, já tem filhos, etc. E o caminho era mais fácil para ir. E nós, enquanto mais novos, imagina, temos as ilusões da própria faixa etária. Eu, por exemplo, eu gostava bem dos grifes dos bandidos de Xabá, os gajos grifavam bué, tinha All Star batia, tinha uma moto rápida, estás a ver? Tinha as melhores damas. E todo jovem devia ter isso, estás a ver? Tipo, uma das coisas que me fez não desistir, duas das coisas que me fez não seguir por esse caminho. Primeiro, pelo facto de crescer numa família religiosa, testemunha de Jeová. E depois, apesar deles terem essas coisas todas que eu queria ter, eles acabavam ensanguentados, estás a ver? Eu via depois o All-Star deles borrado de sangue, estás a ver? Então, o contexto, acima de tudo, o sítio onde tu vives, as circunstâncias são fundamentais quando tu decides alterar aquele quadro. Ok? Eu achei que, por intermédio da arte, eu tinha a possibilidade de mudar um bocadinho o caminho, né? Naquele sentido. E quase todos que trilharam o meu caminho no Xabá, por acaso estava a fazer agora antes de entrar, estava em vídeo chamada com um amigo no WhatsApp. Epá, e a gente estava a conversar sobre todos os gajos que estudaram, conseguiram fazer ensino superior no Xabá. Ninguém está na merda, tipo no sentido, tipo, não tens um gajo que diz, eu fiz o ensino superior e estou desgraçado, não tem absolutamente nada, não tens absolutamente ninguém. Então eu acho que isso foi um caminho alternativo bom para o pessoal do bairro. Mas tu achas, falaste da questão do contexto, tu achas, por exemplo, lá no Xabá, quando um gajo nasce, aqui sem ofensa nenhuma, quando um gajo nasce em alguns bairros, nasce já na esperança de que, todo o gajo da minha família que mais estudou, isso estou a falar de modo geral, tem classe, tem a 9ª classe. Se eu chegar na 9ª, já estou fixe. Exatamente. Não são as referências, as nossas primeiras referências são os familiares. Exatamente. E os mais da década 80, o pessoal da década 80 do Xabá, eu acho que a primeira geração da sua família tem ensino superior. Era isso que eu estava a falar, tá vendo? Pronto, então já quebraram um estereotipo, né? Já quebraram um modelo familiar, né? Todos aqueles que conseguiram, obviamente. E o meio influencia porque condiciona. Imagina, por exemplo, fatores educacionais chaves. Tu cresces num bairro onde não tens tipo um parque para as crianças se divertirem, não tens tipo creche, não tens elementos fundamentais do jardim de infância da criança, né? Para fazer aquele percurso. Ou seja, as crianças nascem adultas praticamente. As crianças nascem sem aquele modelo da mesada. Puto de 8 anos tem que pensar que está num laboratório de sobrevivência e que tem que vender, você tem que meter água num bidão na geleira para ir vender, para ajudar a velha, tipo, as pontas, né? Tu não faz cálculo do PlayStation, né? É uma dinâmica de pensamento completamente diferente. Ele não faz cálculo do PlayStation, ele faz cálculo de aumentar tomates para a velha cozinhar. Então o puto cresce rápido. Tipo, é por isso que tu tens putos a fazerem filhos cedo, quer dizer, eles entram para a vida e oferecem-se para a vida
muito cedo, numa fase que eles deviam estar tipo, ocupados com... Aqui é o fundamental, sem fazer, sem vitimismo, sim. É o fundamental de ter o básico, né? Ter o básico é fundamental para não queimar etapa nesse sentido, tipo... existem modelos que conseguiram escapar, ok? Escapar dessa realidade, é muito mais difícil esse caminho, mas entretanto existem os que vão naquilo que as oportunidades vão te oferecer, tipo, é muito diferente nascer numa periferia de Luanda ou nascer na Canjala, por exemplo, a nível de oportunidades. Há aqui uma pergunta, mano, fazendo uma comparação sociocultural daquela altura e agora, você acha que a situação melhorou ou não? Não percebi? Se a situação social melhorou desde aquela altura em que tu estavas lá no Xabá e até hoje, tipo, para o bairro, para as pessoas em geral, na nossa sociedade? Assim, genericamente, tu vives num ambiente político de maiores aberturas. Eu sou daquelas pessoas que acham, por exemplo, que é fundamental termos um comportamento, uma postura completamente diferente do passado. Na minha introdução fiz referência às relações que estabelecia com o poder político no passado eram ou de repreensão ou de submissão. Hoje, ao meu termo, hoje há mais espaço para o diálogo. Eu defendo a ideia, por exemplo, que todas essas oportunidades de abertura que a gente tem, em vez de parar pura e simplesmente criticar apenas, temos que ver isso numa oportunidade de acelerar o processo de transformação de tal sorte que se quem tiver a dar essas oportunidades não tiver a dar o suficiente, faz rapidamente 10 anos, né? E já temos menos de 7, por exemplo. Eu também sei. Mas uma outra coisa... Então, a minha lógica hoje é acelerar esse processo de transformações, né? Agora tivemos há coisas que baixaram muito, a qualidade de vida em alguns aspectos baixou muito, temos uma vida social mais difícil, econômica, por causa do contexto e etc. Mas a possibilidade de termos abertura para dialogar, para questionar, para sugerir, para participar, para não só denunciar e responsabilizar, eu acho que é uma vantagem assim sem pressa. Há uma diferença muito grande entre denunciar e responsabilizar. Mas voltando àquilo que tu estavas a dizer, de ser a primeira geração que atingiu o curso superior, mano, tu achas que isso potencializa os outros putos do bairro por terem um exemplo agora e responsabiliza-vos a serem uma espécie de modelo a seguir? Põe algum peso nas vossas costas? Mesmo que de forma inconsciente, digo-te que sim, porque repara, as minhas referências eram os bandidos e as motas que eu queria ter, os putos têm outra referência. Entende? Os putos têm outra referência do rapper, da pessoa que conseguiu a possibilidade, por exemplo, de conhecer outros países por intermédio da música, por intermédio da arte. Então, tu ofereceste uma alternativa completamente nova ao pessoal que achava que não é possível, não tem hipóteses, vou ficar aqui, vou beber até parar. O pessoal que dizia, não, o caminho fácil é, vou viver pouco como um rei e não muito como um Zé, vou roubar. Então, tu estás a oferecer outras possibilidades. E não é só um exemplo, existem vários no Xabá. E nós, por exemplo, temos feito ciclicamente, o pessoal, a geração que saiu do Xabá e se formou, no princípio de cada ano, vai dar aqueles cursos preparatórios para a nova geração entrar na universidade. Um trabalho de continuidade e de semente, por exemplo, tem tipo, os professores de matemática vão lá dar explicações de matemática, o pessoal de história, cultura geral, o pessoal que faz direito, por exemplo, tem necessidade de fazer cultura geral e língua portuguesa, história, quer dizer, então há esse espírito de interajuda e de continuidade que eu acho que tem estado a salvar muita gente do crime, a oferecer outras oportunidades, né? Digo do Xabá, digo do modo geral, tens muitos exemplos assim nas 18 províncias de Angola. Por exemplo, eu tive colegas da Universidade Católica, quer dizer, que saíram do Ambo, do Benguela, do Bié, tipo, com a missão de estudar, né? Arrendavam tipo num becozinho aí ao lado no Palanca, mas eles vinham tipo com objetivo focado de estudar. E boa parte desse pessoal transformar suas vidas. Tem secretários de Estado desse pessoal que eu estou a dizer, por exemplo. Tem pessoas tipo, com cargos no aparelho do Estado, tem pessoas que conseguiram dinamizar projetos de empreendedorismo muito bons, enfim, quer dizer, então, são pessoas que ofereceram alternativa, não olharam para o contexto de precariedade, de falta de tudo, né? Eles viram naquilo como uma escada para subir as dificuldades e alterar aquele quadro. Até como uma fonte de inspiração, né?
fonte de inspiração. Ele pode não querer ser fonte de inspiração, é por isso que eu disse, de forma inconsciente, tu acabas inspirando o outro pessoal. Mesmo ainda dentro desse tema da educação e da inspiração, mano, o que é que tu sentes a nível do que é o crescimento do nosso país versus a qualidade da nossa educação? Existe aqui algum potencial de nós mudarmos alguma coisa para que possamos contar mais com os quadros nacionais? Era muito fixe que conseguíssemos olhar assim com longevidade, mas me parece que é das poucas coisas também que são criticáveis, né? Criticável no sentido de, hoje também é um bocadinho complicado olhar para as reformas, tipo, educacionais fundamentalmente, porque, repara, hoje o ministro da Educação tem uma esperança de vida tipo de 8 meses, meu. Também é complicado, né? Tipo, desde 2017 até agora, nós tivemos três ou quatro, estamos no terceiro. Está tipo o conselho de administração da Sonangol. Então, quer dizer, é um bocadinho complicado. Educação, no meu ponto de vista, é daquelas coisas fundamentais que tem que obedecer programas e políticas que depois temos que ter tempo de avaliar o resultado, né? Há uma distância muito grande do primeiro dia que ouves falar da palavra SIDA até a primeira vez que usas um preservativo, ok? E chama-se educação, ou seja, a educação é bater sempre. Então temos que ter programas, eu acho que sim. Era a altura, né? Mas para isso temos que fazer investimentos estruturantes, né? Estruturantes na educação. Por exemplo, nós não temos aqui tipo centros de pesquisas fortes, né? E nós temos uma ministra nova agora que agrega três ministérios, por exemplo, da cultura e ambiente, mas não temos assim um centro de pesquisa muito forte, por exemplo, né? Onde essa ministra ia brilhar, por exemplo, olha o trabalho extraordinário dela sobre o Okavango, por exemplo. Se tivesse centro de pesquisa para reproduzir isso, podíamos ser um modelo de qualidade hoje, isso reproduzido até a nível do estudo comparado dos países da nossa região, né? Era ter a capacidade e das grandes reclamações quando a gente faz, por exemplo, e eu tenho dito que o rap revolucionário é muito atrasado até nas críticas, porque nós reclamamos muitos anos as mesmas coisas. Eu acho que o que perde-se para fazer o investimento de mandar os filhos dos dirigentes, das pessoas com mais meios fora, já seria a altura, por exemplo, de criarmos instituições, né, e formarmos pessoas, né? Eu acho que fica muito mais em conta, né? Se a ideia é formar fora, é tipo importar esses cérebros cá e formar pessoas, deixar estruturas aqui. Porque temos que pensar no nosso país no futuro. Olha, e o Covid, por exemplo, nos dá um desafio terrível. A falta de investimentos sérios em infraestruturas sanitárias, por exemplo. Tu estás numa situação, por mais dinheiro que tens, também não podes ir fora te curar. Então tu sentes a falta de teres investido em instituições sanitárias de qualidade no teu país, sentes a falta de não ter recursos humanos na área de medicina nesse sentido, quer dizer, e tens países entre aspas mais pobres. Tu achas, Capa, que nós devíamos incentivar os putos mais? Achas que a capacidade do puto de ser bem sucedido é maior se ele fizer uma faculdade ou se fizer de facto uma formação técnica profissional? Não, quer dizer, o modelo do país, do meu ponto de vista, tem que proporcionar oportunidade para mentes brilhantes, até para autodidatas, até pessoas que não vão nesse caminho da formação acadêmica formal, por exemplo, né? Acho que o modelo norte-americano é muito fixe nesse sentido. Se fosse um gajo bué fixe a fazer buracos, a cuidar da areia, tu tornas-te rico, cuidas bem da areia. Então acho que o modelo tem que ser do saber fazer. Bom, gostei bem da pausa. Sei que não vais me contaminar aqui, mas quer dizer que estás a levar as medidas a sério. Bem a sério, mas então, o modelo eu acho que tinha que ser do saber fazer, independentemente da esfera, né? É tipo valorização do mérito, né? E criar espaços, né? Eu acho que devíamos ter políticas, sim, de fomento, mesmo para o Estado não viver com aquela carga de ser o Estado paternalista, que tem que dar emprego, que tem, né? Quer dizer, então é criar oportunidades, né? De tal sorte a termos assim, tipo, uma classe média muito alargada, com pequenas e médias empresas. Por exemplo, há muitas coisas que podiam ser facilitadas. Por exemplo, é muito difícil, por exemplo, quem tem um negócio hoje, tornar um negócio formal, né? Repara, por exemplo, o maior setor de empregabilidade do nosso país é o setor informal. Mas nós nunca paramos para pensar. O calado deu um raio.
Boa, bom, um abraço forte pro gajo. Nunca paramos para pensar, por exemplo, como transformar esse setor de empregabilidade, que absorve a maior parte dos recursos humanos angolanos, para formal. De tal sorte que o Estado consiga ganhar, por exemplo, com imposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, é fácil tu abrir uma empresa. Aliás, eles deixam trabalhar e sabem que, naturalmente, quando precisares de um crédito, tu vais te formalizar, por exemplo. Claro. Existem pressupostos que vão te levar ao lado formal quando tu cresces. E aqui a burocracia, a falta de oportunidade faz com que o Estado se torne sempre o paternalista, o maior cliente, o maior devedor, o maior confusionista. O maior confusionista é muito bom. Olha, antes de eu ir falar com o Dardan, deixa-me passar-te aqui algumas perguntas. A Mônica perguntou: com quem te inspiraste para transformar o teu potencial? Em quem te inspiraste? Boa. Epá, eu acho, no meu caso em concreto, teve a ver com o contexto do Shabá, né? A inspiração não foram tipo pessoas, foi o meio. Eu vi a possibilidade de transformar a realidade do meio, que acabava sendo de um país, de um modo geral, né? Era tipo as condições daquele meio. Eu queria ter as coisas do bandido sem roubar. Então foi um bocadinho isso, né? E levar essa experiência de transformação nos outros. Mais tarde é que vieram os cantores, mais tarde é que vieram o pessoal da literatura e etc. Mas isso é muito mais tarde. O primeiro foi tipo, foi o natural, foi a necessidade de viver, né? A necessidade de tipo, de ajudar a velha, de ajudar o pessoal. Muito fixe. Deixa eu ver outra questão. Agora tens que me instruir como é que é. Tu vais para uma outra chamada, depois eu tenho que voltar a aceitar, né? É isso, mano. Pô, é o primeiro live da minha vida, meu. Deixa eu explicar tudo. Sim, mano. Tô honrado por isso, mano. Boa. Olha, há aqui outra questão. Com a nova ministra da Cultura, achas que iremos crescer a nível de cultura? Uma vez mais o potencial. Assim, tipo, olhando para o perfil da ministra, ela tem muita qualidade, né? E parece-me ser uma pessoa íntegra e muito competente. Mas quando ela foi nomeada, eu fiquei com alguma pena dela, porque eu sei que, por exemplo, ela não vai mudar, ela está a entrar dentro de um regime, de uma máquina chamada MPLA, com muitos vícios, por um lado. Por outro lado, porque ela pega 3 ministérios numa fase muito difícil, e se incumbou, meu. Talvez são aqueles parentes pobres do executivo. A cultura, o turismo, o ambiente, são tempos, para quem estou a falar, para quem olha para o orçamento geral do Estado, né? Que são de olhar para números. Então, nesse sentido, pode ser muito perigoso. O turismo é super atraente naqueles países onde há investimentos estruturantes, né? Onde tu tens estrada, por exemplo, imagina que eu vá até as quedas de Calandula, eu não tenho um sítio para me hospedar. Quer dizer, há um conjunto de coisas que não vão depender dela. Eu desejo o máximo do potencial dela. Tenho esperança. Estou orgulhoso por ser a minha geração, mas também tenho medo dos receios naturais e desses vícios que existem, né? Da falta de investimento, falta de seriedade e por entrar numa estrutura super viciante, que é o MPLA. Mais uma questão. Peraí. Esta aqui é quem é o teu maior ídolo? O ao vivo é baixo agora. Quem é o teu maior ídolo? Eu tenho boas de referências, elas vão mudando de tempo em tempo, né? Tenho boas de referências, tenho referências tipo da filosofia, tenho do direito, tenho do ativismo, mas acima de tudo eu acho que os meus amigos acabam sendo exemplos assim bem fortes. Eu sou bem fã do Luato Beirão, por exemplo, do Rafael Marques, porque são pessoas que convivem comigo diretamente, inspiram e consigo inspirar essa troca, né? Essa cena. Eu, por exemplo, tenho no símbolo da mulher africana, aquela senhora com uma banheira na cabeça e um bebê nas costas, um símbolo grande de inspiração. Para mim, das maiores referências que o nosso continente tem, tá vendo? Tem que ser bem diversificado, as da literatura, aqueles clichês que toda a gente fala e etc. Mas eu prefiro essas pessoas reais, esses invisíveis dessa geração, esses atores e principalmente gente da nossa geração que está a fazer coisas extraordinárias e não é vista, por exemplo, não é reconhecida.
E a ideia mesmo aqui nessa plataforma, mano, O teu áudio ficou bem baixo, eu não sei se estás a me ouvir fixe, mas eu estou a te ouvir bem baixo, ficou bem baixo. Eu estou a ouvir muito bem, o meu telefone também é que já está maluco, mano. Então eu estava-te a dizer que nessa plataforma do Fala com o Marquito, a ideia é exatamente essa, mano. É nós trazermos aqui pessoas que estejam a adicionar valor, mano, independentemente do credo, partido político. Isso a mim não me interessa nada. O que me interessa é, de facto, promover o saber, mano, para os angolanos, mano. E para o mundo, quem estiver interessado em nos ouvir, mas o meu foco principal é Angola, mano. Por exemplo, as pessoas falam, tem bué de diretos a acontecerem ao mesmo tempo, mano. E eu estou bem grato pelas pessoas que estão aqui, porque são pessoas que de facto querem estar aqui. Estás a ver, mano? Bom. E eu respeito todo mundo que está a fazer o seu direito, está a fazer a sua parte, mano. Eu estou a fazer a minha também. E se tivéssemos só 5, íamos estar na mesma entrega. Estás a ver? Bom. Vou falar muito rapidamente com o Dardan e volto para ir falar contigo. Yeah? Estamos juntos, mano. Até já. Fica por aí. Muito fixe, muito fixe. Tem o Dardan e o Miguel para conversar também hoje, mano. Vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. Falar com o Dardan, pá. Mestre. Como é que é? Bom. Epá, perguntaram ao Capa quem era um dos ídolos dele. Não me perguntaram a mim, mas se me perguntarem, tu estás lá na lista, bom. Simpático. Deixa-me só dar aqui um toque à tecnologia. Estamos bem? Bem-vindo, mano. Bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo. Nada. É uma honra estar contigo. Obrigado, mano. Olha, mano, falando um bocado da transformação do potencial em realidade, quando ouves essa frase, o que é que tu pensas logo? Olha, eu penso que as pessoas têm que, todos nós, isto é como tu disseste há pouco ao Capa, isto é uma partilha de generosidade, não há aqui verdades absolutas, nem tão pouco gurus, há apenas caminhos que alguns de nós já percorremos. Eu acho que quando nós pensamos no teu tema, transformar o potencial em realidade, acho que é importante que as pessoas pensem que estamos a falar na descoberta do nosso elemento. E descobrir o nosso elemento, ao contrário do que a nossa geração, e talvez esta geração millennials, que já não é a minha e a tua... Já não é. Bem que eu gostava. Já não gostávamos, mas já não é. É que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Para transformar potencial em realidade é uma maratona. E quem não estiver focado em fazer maratona vai andar à procura da fama. Quem estiver focado em transformar potencial em realidade vai andar à procura da influência. E para tu seres influente, percorrer uma maratona que não tem fim. Mano, mas é uma maratona repleta de obstáculos. Certo. É uma maratona. Como fazer para ultrapassar esses obstáculos, mano? Como lidar com os obstáculos? Porque às vezes tu tens uma ideia que tens um potencial muito grande. Aí de repente apresenta-se um obstáculo e tu ultrapassas o primeiro. Aí de repente vem um segundo que é maior e tu dizes, porra, isto não é para mim, vou-me embora. Olha, como tu falavas há pouco com o Capa, eu estive aqui a tomar notas. Eu gostava de trazer para este teu live uma palavra que vem muito da psicologia, que na psicologia chama-se neuroplasticidade, e eu aqui chamaria talentoplasticidade. Okay. Eu acho que quando tu começas a perceber a elasticidade do teu talento, ou do teu potencial que pode vir a ser tornado num talento, tu começas a entender que as etapas menos boas fazem parte do processo da maratona. E muitas vezes abrir mão não é desistir, é reajustar a rota. E às vezes as pessoas pensam, por exemplo, eu já tive uma empresa, como tu sabes, e abri mão dela por um período específico de tempo. Isso não faz de mim, nem de muitos como eu, um derrotado. Isto nem apenas pouco mais ou menos. Desculpa? Nem pouco mais ou menos. Exato, isso apenas acrescenta valor
há tal linha da plasticidade do transformar o potencial em realidade e o talento. Eu chamo-lhe talentoplasticidade. Tu tens que perceber, de facto, que não basta apenas ter talento. É preciso muito mais do que ter talento para que, se tu tiveres a consciência que estás a fazer uma maratona, tu vais saber que um dos processos das maratonas é o fundo. Tu vais passar por etapas de fundo. E etapas de fundo no nosso dia-a-dia é, de facto, obstáculos, dificuldades, dias que estás triste, dias que não apetece, mas se tu estiveres comprometido, de facto, com esta talentoplasticidade, com esta linha do talento, que é o ponto de transformar o potencial em realidade, tu vais saber que faz parte do processo. E tu só vais poder também passar estas fases menos boas, e pegando muito no que o Capa também disse, há duas coisas que tu tens que descobrir, que tu tens que trazer, no meu entendimento. Tu tens que trazer para esta realidade, transformar o potencial e talento. Tu tens que descobrir quem é a tua tribo e tens que descobrir quem é o teu pelotão. Estas duas têm que estar presentes. E quando tu descobres quem é a tua tribo, o que é a tribo? Olha, a tribo, eu recomendo um livro, está aqui, chama-se Tribe of Mentors, do Timothy Ferris. Eu depois posso passar isso aqui. Depois escreve só aqui, mano. É importante, eu estou a dar este, entre outros, que podia citar, e também porque também estou a escrever o meu livro, então há muita coisa aqui a acontecer na cabeça. Esse processo de maratona. Tu tens que descobrir a tua tribo. Eu vou dar um exemplo, para ser mais prático. Neste momento, no nosso mercado, há muitas pessoas que querem ser oradores, ou coaches, e por aí fora, mas muitas dessas pessoas não procuram nem falar contigo, nem falar comigo, nem falar com o Fausto, nem falar com ninguém. Vão falar com outras pessoas que não são oradores, que não são coaches, que não percorreram o caminho que nós já percorremos. Eu querer ser humorista e não ligar para o Gilmar e nem para o Calado. Por exemplo, eu ontem estive a assistir o direto do Calado. Eu, se quisesse ser humorista, não quero, porque não tenho talento, nem potencial, nem realidade, não tenho nada desta parte, como o Calado tem, ou como o Stonesa. E eu não queria, se eu quisesse ser humorista, eu tinha que estar sentado à mesa com essas pessoas. Eu tinha que perceber de onde é que elas vieram e como é que elas vieram. E falando de nós, que é a nossa área, nós temos muita gente que quer ser orador ou influencer, ou aquilo que quer que seja, que está muito ligado a nós, e a maior parte deles, um universo de 1%, se calhar não tem a generosidade de sentar connosco. Por exemplo, eu falo por mim, eu quando descobri o que eu queria ser, eu cheguei a pagar almoço só para me sentar com as pessoas que eram as minhas referências. Mano, quando eu descobri que queria falar em público, mandei-te uma mensagem a pedir para falar no evento teu. Eu lembro. Então, é a vida, mano. É a vida, é um processo. E quem é que é o teu pelotão? Quem é o meu pelotão? Como é que identificas o teu pelotão? Desculpa? Como é que identificas o teu pelotão? O teu pelotão tem muito a ver com o teu código genético. Com aquilo que é o ADN do teu futuro. E o ADN do teu propósito. Tu sabendo qual é o ADN, eu sei qual é o ADN do meu propósito, assim como tu e muitas pessoas que nos estão aqui a ouvir. E podem perguntar, Darda, mas como é que eu descubro o ADN do meu propósito? Eu vou deixar aqui alguns indicadores, valem o que valem para mim, poderão valer para quem nos está a ouvir hoje. O primeiro indicador é tu terás que percorrer todos os dias o teu caminho com paixão. Mesmo que mais ninguém se associe a ti, tu tens que continuar a caminhar com paixão. Eu lembro-me quando tu falaste do evento que é a Move Angola, as pessoas disseram que eu era um louco, porque eu queria fazer uma conferência que era internacional em Angola e trazer pessoas de fora. Tu tens que fazer o teu caminho com paixão. Outro aspecto importante neste mindset de transformar o teu potencial em realidade, nesta linha do talento, é tu saberes de facto que tu não podes construir atalhos. Há muitas pessoas, por descobrirem o seu potencial, querem fazer atalhos. Tu não podes construir potencial em atalhos, porque as peças do puzzle do atalho vão-te fazer falta na linha do tempo do talento. Tu tens que criar o caminho sem atalhos. Dói muito? Dói. Custa muito? Custa. Muitas vezes vais ter taquicardia? Sim. Vais ter inibição? Sim.
vais ter que pedir ajuda? Sim. Vais ter que ligar para pessoas que te confortam e não te julgam? Sim. Vais ter vontade de desistir? Sim. Mas é preferível passar por esses sims todos do que entrar num atalho. Os atalhos são um risco tremendo para quem quer transformar potencial em realidade. Yeah. Sabes, uma das coisas que para mim, quando eu penso em palavras, eu penso sempre em desconstruir as palavras. E a palavra vencedor, para mim, vencedor é um gajo que vence a dor. Porque se tu tens... Não, mano, porque se tu tens uma meta a atingir, tens objetivos a atingir, e acabas por, às vezes, ser expostos a sacrifícios tão grandes, que o mais provável é tu pensares em, vou desistir. Mas a diferença entre o gajo que vence e o gajo que perde é que um deles não desistiu. Certo. Tu aí estás a entrar numa linha que é um dos segundos pontos desta vamos chamar a linha do talento. Yeah. Que tem dois hemisférios, que é transformar o potencial em realidade. Este percurso chama-se a linha do talento. Uhum. Tu entras numa dinâmica que temos muitos autores, como Daniel Goleman, por exemplo, que falam sobre foco. É fundamental ter foco. Mas uma das coisas que eu aprendi também com a vida é que também às vezes é fundamental, e as pessoas têm que entender bem isto para não tirarem do contexto, que é preciso entender, que é, tu também tens que passar, tu tens que também viver os dias que estás desfocado. Porque os dias que estás desfocados são os dias que vão te lembrar o que é que tu já construíste. E muitas vezes as pessoas perdem-se naquilo que já alcançaram porque nunca tiveram dias que não estiveram desfocados. Eu já passei por dias que o meu foco foi completamente mudado. E eu pensava que estava perdido ou maluco ou qualquer coisa assim do género. Mas de facto, quando eu comecei a parar, esse desfocar fez-me lembrar também tudo aquilo que eu já tinha construído por causa do foco. É por isso que é fundamental que se quem nos está a ouvir nesta noite e pretende transformar potencial em realidade, tem que estar focado e tem que também viver com a linha do estar desfocado. As pessoas precisam de mentores. Muito mais do que... Desculpa? Precisam muito de mentores. Muito mais do que gurus. Como eu disse há dias num live meu, eu disse, eu não quero ser guru de ninguém. Antes pelo contrário. Porque o maior guru das pessoas vive dentro delas. Mas há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer. Nós precisamos de mentores. É por isso que existe a tribo de mentores. Porque tu precisas de pessoas que caminhem ao teu lado. Umas com mais visibilidade, outras invisíveis. Eu tenho muita gente invisível. Muitos que conto pela minha mão 5 ou 6 pessoas invisíveis que caminham ao meu lado, mas fazem toda a diferença no caminho que eu construí até aqui. Se eu não tivesse estas pessoas, eu não seria o Dardan que eu sou hoje, de todo. Mas muitas dessas pessoas nunca apareceram. Porquê? Porque quando tu de facto tens grandes mentores, o tema de ter mentorship não é a visibilidade do mentor, mas é a visibilidade do mentoriado. Este é o paradigma. E este é um paradigma que nós temos que trazer. Sabes, isso faz-me rir, mano. Isso faz-me rir porque tu sabes a história da coach em Angola melhor do que muita gente que está aqui a assistir. Sim. E a coach em Angola hoje tem 6 oradores, mano. E é uma coisa bonita de se ver, porque quando aquilo começou era só mais um maluco. Um maluco que decidiu, eu vou falar com as pessoas, vou motivar as pessoas. Eu às vezes mesmo também não tenho motivação, mas eu vou motivar as pessoas. Então, e como é que eu fiz a minha linha de talento? Percebendo, mano, que o talento não eram só competências. O talento tem muito daquilo que é a tua vontade de contribuir. Porque mais do que competências, mano, se tu não quiseres contribuir para o crescimento de ninguém... O centro, se me permite, fala. dentro da tua linha, para quem quer transformar potencial em talento, digo eu, sem ser guru, sem ser detentor da verdade, tu tens que entender que o centro do teu talento é servir. É servir, ponto. E quanto mais servires, mais grande tu te vais tornar. Há dias fizemos um live aqui a falar disso. Somos todos mordomos. Se não quiseres ser mordomo, não chegas a lado algum. Porque aquilo que te torna...
Porque aquilo que te torna grande ou maior, aquilo que te torna grande e maior, de facto, é a tua generosidade em ser humilde. Nós hoje, estamos a falar de talento, não, tenho que dizer isso, tu já me conheces, eu já te conheço, nós temos hoje muitas pessoas na nossa terra, em muitas áreas do saber e não só, que por terem talento tornaram-se pouco humildes.